aqui é a professora Iglê. Esse é o podcast Sons da Escola, um espaço de mundo de vivências das escolas, um lugar de escuta, de conversa, de troca de experiências, de saberes, daquilo que os professores vivem, sentem cotidianamente nas escolas desta cidade de Manaus, deste estado do Amazonas. Estamos aqui hoje conversando com o professor Luiz Carlos Bastos, ele que é professor de arte da escola Aristófanes Bezerra de Castro, né? Uma escola que fica lá no Complexo Educacional Darcy Ribeiro, que fica na comunidade de Aliança com Deus, na zona norte de Manaus. Então, vamos conversar aqui com o professor Luiz Carlos. Em primeiro lugar, te dar boas-vindas, tudo bem? Como é que você está? Obrigado, ótimo. Me sentindo um pouquinho ansioso. Vamos lá. Conta um pouco da tua trajetória até se tornar um professor. Como é que você se tornou professor? Por que você escolheu ser professor? Legal. Eu gosto de contar essa história. Se bem que aqui eu vou ter que resumir bastante, né? Porque senão a gente vai levar aqui o dia todo. Porque ela não aconteceu assim de uma hora para outra, né? São momentos que foram acontecendo, né? Até porque já começa que eu comecei a estudar muito tarde. Eu sou de uma família muito pobre, meus pais eram pessoas semi-analfabetas que não davam muita importância com essa questão da educação. Então a gente foi um pouco seletivo, assim, enquanto uns dava para um estudar, não dava para outros. E eu entrei na escola, na verdade, com 10 anos de idade. Eu já sabia ler. Eu aprendi a ler sozinho, já começou por aí. Porque não tive oportunidade de entrar na escola na idade certa. E aí eu tive contato com alguns brinquedos. A minha irmã mais velha, que já era casada, me deu uma coleção de letras. E com aquelas letras eu fui brincando e aprendi a ler. E de lá para cá, eu tive uma trajetória assim meio que cheia de percalços em relação ao estudo. Entrava e saía da escola. Até porque o meu pai também se separou da minha mãe eu era muito jovem e eu tive que começar a trabalhar muito cedo. E aí, então eu fiquei sem estudar por um bom tempo. Concluí o ensino fundamental, eu já era, acho que já perto dos 18 anos já. E sempre trabalhando, então ficava assim um pouco difícil, eu não conseguia. Eu até recomeçava, mas aí eu parava. Eu tive que voltar a estudar depois de vários trabalhos, eu tive vários tipos de trabalho, mas uma coisa que sempre eu gostei, sempre esteve junto comigo, foi a música. Foi isso que me tornou, agora, de ser professor de arte, né? Que sempre esteve comigo. Eu comprei um violão quando eu tinha uns 16, 17 anos, e aí um violãozinho velho, eu comecei a brincar com esse violão. Eu fui entrar na escola, fazer ensino médio, eu já tinha 20 e poucos anos. Eu segui uma trajetória de vários trabalhos e o interessante foi que quando eu me toquei, digo, olha, eu tenho que voltar a estudar. Eu já tinha 20 e poucos anos e eu não tinha ensino médio. Aí eu entrei, nessa época eu já trabalhava no Distrito Industrial e eu tinha entrado pelo meu jeito de coordenar as coisas e as pessoas foram vendo aquilo e me colocaram como, naquela época chamava escriturário. E aí eu fui trabalhar como assistente fiscal, lá na área de contabilidade, numa empresa. E aí eu fui me acostumando com aquilo, foi quando eu resolvi voltar a estudar. Digo, bom, eu vou fazer o ensino médio. E aí entrei na escola Salmo de Lucena para fazer contabilidade, que era o meu objetivo no momento. Entrei para fazer contabilidade, concluí, eu acho que 95, foi o ano que eu terminei. E o interessante foi que nessa época que eu estava cursando o ensino médio, na época era segundo grau, né? Nesse mesmo tempo eu trabalhava, inclusive eu já tinha filho, já era casado, já tinha uma família, e eu completava um rendimento dando aula. E eu dava aula de matemática, aula de reforço. Eu fazia isso aos sábados, aos domingos. E aí foi quando começou a coisa, né? Quando eu percebi que com as minhas aulas de reforço que eu dava para esses alunos de ensino fundamental, sempre surtia um bom resultado. Todos esses alunos que eu tive como alunos de reforço, todos eles melhoraram o rendimento e conseguiram alcançar o objetivo, que era passar de ano, conseguir as notas, aprender alguma coisa em matemática. E eu acho que esse foi o primeiro impulso, por isso que eu digo que veio aos poucos, né? E depois que eu me formei em contabilidade, eu tive um convite de um amigo para a gente montar um escritório, olha só, um escritório de contabilidade, e aí realmente foi um negócio que deu até certo. E nós passamos um bom tempo.
Aí eu tinha minha inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, então, para mim, eu me acomodei e fiquei. E nem pensava, a questão de professor não estava, porque eu ganhava meu dinheiro, vivia, estava até bem, ganhava até um bom dinheiro, e foi passando. Só que aí o tempo foi passando, e aí veio amadurecendo aquela ideia de fazer um curso superior. Só que aí também veio a questão de cansar daquela coisa, daquela vida que eu levava, que se tornou um pouco cansativa. Eu já não gostava tanto de fazer aquilo. Foi quando surgiu o Amazoniano Mendes, em 2001, criou a Universidade do Estado do Amazonas e ofereceu as vagas gratuitamente, sem precisar pagar inscrição para fazer os vestibulares. Naquela época foi assim, uma coisa assustadora. E aí eu entrei, fiz a inscrição no vestibular e entrei, passei, eu nem estudei, eu entrei, passei e vim estudar aqui. Aqui na Escola Normal Superior. E aí foi quando veio a segunda parte de se tornar professor. Até porque eu vim para um curso de educação, mas eu vim mais porque eu queria um curso superior, não porque eu já tinha aquela intenção. Tinha uma profissão. Porque eu já tinha isso, já tinha uma certa estabilidade. Uma questão de querer um curso universitário, até porque na minha família ninguém tem. Eu tive 4 disciplinas que foram fundamentais, assim, muito fundamentais para o meu aprendizado como pessoa, como ser humano e como uma pessoa que pensa em levar essa coisa para outras pessoas, que foi filosofia, antropologia, sociologia e psicologia. Essas 4 disciplinas assim foi aquele conjunto que marcou e que me deu esse encaminhamento. Poxa, tu precisa mostrar essas coisas para outras pessoas. E tinha um professor de filosofia, Dr. Evandro Guedini. Meu amigo. Então, foi meu professor. Meu colega aqui da UEA, foi professor da UEA, agora está na UFAM. Está na UFAM. Pois é. Inclusive, ele tem um livro, né, A Filosofia Filosofar, que ele escreveu nessa época. E assim, o jeito que ele conversava com a gente, que ele falava sobre as aulas, falava sobre os assuntos, e transmitir aquilo, era uma forma que eu ficava deslumbrado de ver como ele mostrava e dava os exemplos, sempre falando figurativamente e ao mesmo tempo falando as coisas reais, e como elas se encaixavam, e eu ia entendendo aquilo, e eu achava sensacional aquilo. Eu, poxa, esse cara é muito legal ver ele ministrando aulas, né? E aquilo foi um dos propósitos que me levou a querer ser professor. Como é que é para ti, por exemplo, você está falando aí então você vê que você foi instigado pela filosofia, né? Sim, de alguma maneira para se tornar um professor. E depois da tua formação, você tornou professor na Normal Superior. Como é que tu vês assim a importância da formação continuada na tua trajetória? Porque você saiu de um curso de contabilidade, passou para um curso de Normal Superior para formar, se tornando professor. De alguma maneira, com todas as limitações que você apresentou na sua vida, estudou, demorou foi um jovem já fazendo o ensino fundamental e depois o ensino médio, e agora está fazendo um curso de especialização. Na verdade, essa já é a minha 4ª especialização. Olha! Antes eu fiz filosofia e fiz artes e fiz didática do ensino superior. Já tinha feito antes. Que bacana! Então, para quem que demorou muito, né? Foi assim, eu já fiz uma coisa atrás da outra, depois e a formação continuada é justamente isso. É sempre almejar alguma coisa que pode completar aquilo que você já domina, o que já tem conhecimento. Então, a partir do momento que você ingressa numa nova jornada de aprendizado ou de pretender compreender outras coisas, vem um complemento para aquilo que a gente já tinha um conhecimento prévio. É como os próprios alunos nossos mesmos, os meninos pequenininhos lá, que eles já vêm de casa, eles já trazem uma bagagem de conhecimento, eles já sabem alguma coisa, e a partir daquilo que eles já sabem, a gente já começa a instigar eles a completar um pouquinho daquilo que eles já sabem com outras coisas. A mesma coisa com a gente. Perfeito. E você passou aí por vários processos de formação, de estudos continuados, né? Formação, e aí você fez uma formação que é na escola. Tu consegue mostrar pra gente a diferença, que importância que é fazer uma formação na escola, na relação com tantos outros cursos que você já fez? Olha, foi uma experiência nova que nós tivemos, nós nunca tínhamos tido eu nunca tinha tido essa experiência, e eu devo confessar que foi uma experiência muito válida. Por quê?
Porque, primeiro, estão as facilidades que a gente tem. Já está lá, já está acomodado, já está no lugar onde a gente se sente bem. E os professores, os formadores vêm até a gente. Isso aí já é uma grande vantagem, que a gente ganha tempo. Outra coisa é você, ao mesmo tempo que está formando, que está estudando coisas novas, você está, ao mesmo tempo, fazendo relação com esse estudo com o seu meio ambiente de trabalho. E, o que é mais importante, podendo utilizar esses aprendizados simultaneamente com os alunos onde a gente está trabalhando. Que bacana, porque daí você desenvolveu os projetos de aprendizagens, né? Isso, aí exatamente, já veio os projetos de aprendizagem. O que você achou dos projetos de aprendizagem no sentido do coletivo, que ele envolve alunos, alunas e professores num processo de ensinar e aprender ao mesmo tempo? Olha, nós tiveram, acho que foram 4, se eu não me engano, equipes, que foram formadas 4 equipes, né, da nossa turma. É claro que não deu para atender toda a comunidade escolar, não tinha como, né? A gente tinha que especificar aqui. E eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né, que eu tive junto com meus colegas que trabalharam junto comigo. Qual o objetivo do nosso trabalho? A gente pensamos no meio ambiente e dos impactos ambientais. Nós trabalhamos em cima disso. E aí nós juntamos as disciplinas os componentes curriculares de artes, que é a minha disciplina, da minha colega língua portuguesa, geografia e ciências. Nós juntamos, fizemos uma relação dessas para fazer uma transdisciplinaridade com essas disciplinas. E aí a gente foi, além do que aquilo a gente sempre ouve falar de meio ambiente, preservação, impactos ambientais e tal, a gente foi mais em cima um pouquinho, que foi tentar, junto com os alunos, tentar incentivar eles a tentar descobrir fatores que influenciam nisso. E aí vem fatores como da globalização, por exemplo, que é uma interferência mundial, que interfere de uma forma direta mesmo. Vem a questão humanitária, ou seja, a questão de como as pessoas pensam, e também a questão da vida social, do ambiente social em que as pessoas se encontram e de como elas se relacionam, como isso impacta no meio ambiente. Nós juntamos esses 3 objetivos e fizemos esse trabalho com eles. Aí nós fizemos, as nossas etapas foram de pesquisa, debates com os alunos através de reportagens, vídeos, leituras de conteúdos para mostrar, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, quem é que ganha com isso? Foi uma questão bem... Uma boa pergunta. Né? Alguém ganha com isso, com esses impactos ambientais. Aí a gente foi estudar sobre isso, mostrar, e no final nós combinamos com uma representação teatral, que foi, os alunos fizeram uma espécie de, tipo aquela reunião do Congresso da Uni que tem sobre o Congresso do Meio Ambiente, né? E aí cada um defendendo o seu ponto de vista, os alunos foram lá e falaram sobre aquilo que eles estudaram. Foi muito legal, foi assim, excitante inclusive, né? A professora Angélica e a Regina estavam lá, foi muito para nós gratificante em ver aqueles alunos falando sobre aquilo, um conhecimento mesmo, porque eles foram lá e pesquisaram. E o principal disso, o objetivo que era de que eles tomassem conhecimento, tivessem consciência daquilo que eles estavam fazendo e buscassem realmente saber o porquê de algumas coisas. E levar isso para as suas casas, para o familiar, para os vizinhos. Bacana. Esse tipo de conhecimento. O que te desafia na escola? O que é mais desafiador para ti? Olha, isso é uma coisa que já vem muito lá de trás. E eu creio que o que mais desafia o professor na escola é ter que desmistificar algumas coisas que os alunos já trazem do convívio social, do convívio familiar, que impactam diretamente no aprendizado. Eu acho que esse é o maior desafio que a maioria dos pais, infelizmente, os familiares, não tem essa preparação para que o aluno venha mais preparado, podemos dizer assim, para o aprendizado. Isso, para a vida escolar, exatamente. O que te traz alegria? O que te dá prazer na escola? Essa aí é fácil. O que mais dá prazer na escola é ver os resultados. É quando a gente percebe que aquele trabalho que a gente está fazendo surtiu algum resultado e que pessoas foram beneficiadas com isso e que, a partir desse trabalho que a gente está fazendo, essas pessoas, que são os estudantes, evoluíram e têm a tendência que tenham uma dimensão muito maior lá na frente. O que te deixa triste na escola? São vários fatores, mas
eu poderia dizer que mais deixa triste são, acho que a falta de incentivo por parte de mais políticas públicas voltadas ao melhoramento do ensino, tanto em relação à estrutura física quanto à formação de professores. O que tu deseja para o futuro da educação? Eu espero que num tempo que não seja tão longo, os alunos, as pessoas, os estudantes consigam fazer uma relação do que é estudar, do que é aprender com a vida, e que esse aprendizado faça uma diferença muito grande na vida pessoal dessas pessoas. Muito obrigada, Luiz Carlos. Conversar contigo foi uma viagem, você é um excelente contador de história. Eu fui junto, que quase me perdi aí no tempo. Muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho, sucesso hoje e sempre. Eu que agradeço, obrigado. É isso aí, pessoal.